Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui a segunda aula de Química Qualitativa para vocês, certo? Vamos lá. Então, assuntos que a gente vai abordar hoje: reação reversível, equilíbrio químico, grau de equilíbrio, constante de equilíbrio e alguns exercícios. Reação reversível é a reação na qual os reagentes se transformam nos produtos e esses, à medida que se formam, regeneram os reagentes iniciais. Então, aqui eu tenho uma reação reversível, a gente representa por essas duas setas, uma seta que vai no sentido de formação do produto e a outra no sentido do reagente. Então, numa reação reversível, a reação da esquerda para a direita e ocorre simultaneamente com a da direita para a esquerda, ou seja, é a reação direta igual à reação inversa. E o equilíbrio químico, né? O equilíbrio é o estado no qual a velocidade das reações direta e inversa se iguala. Então, no equilíbrio, V1 é igual a V2. Graficamente, então, olha lá, eu tenho a velocidade da reação direta, né? Ela tende a diminuir porque eu estou consumindo reagente formando produto. E a velocidade de formação inversa, onde o meu produto já formado está voltando, né? Para a direção do reagente. Se eu sobreponho os dois gráficos, o que eu tenho? Olha só, eu tenho que V1, né, que está caindo, até atingir esse ponto e se tornar constante, né? Olha, a curva ficar linear. A mesma coisa V2, ó, ele está subindo até chegar nesse ponto que ele sobrepõe V1 e se torna linear. Nesse ponto eu sei que V1 é igual a V2, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. E aqui, onde eles se sobrepõem, as duas se tornam linear, é o equilíbrio químico. Então, concentração versus o tempo. Agora eu tenho um gráfico de concentração versus o tempo. Aqui eu tenho a concentração do reagente, que tende a diminuir porque está formando produto, e aqui do produto, que vai subir até o ponto que ele começa a regenerar o reagente. Bom, nesse ponto, as duas tornam-se linear. Quer dizer o quê? Que aqui a reação atingiu o equilíbrio. Gente, elas se tornam linear, mas elas não se sobrepõem. Por quê? Aqui eu estou falando de concentração. O equilíbrio químico, quem é igual é a velocidade. A concentração, ela é diferente, certo? Tem gente que acha que no equilíbrio as concentrações são iguais. Não. A gente está falando de equilíbrio, está falando de velocidade. V1 igual a V2. O equilíbrio, a concentração pode ser diferente. Olha lá, no equilíbrio químico dinâmico, as concentrações dos participantes podem se tornar constantes. Foi como aconteceu aqui, ó. Ficou constante, tornou-se o quê? Linear, mas não são iguais. Apenas as velocidades direta e inversa são iguais. Então, vamos para relembrar um exercício. Para a gente lembrar aí e fixar o conceito. Uma reação química atinge o equilíbrio quando ocorre simultaneamente nos dois sentidos, direto e inverso? Não, a gente está falando daí de reação reversível, ela que ocorre nos dois sentidos. Nem sempre uma reação reversível, ela vai atingir o equilíbrio químico. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Sim, né? É a definição de equilíbrio. Velocidade da reação direta é igual à inversa. Os reagentes são totalmente consumidos? Não, se ele foi totalmente consumido, não atingiu o equilíbrio. A temperatura do sistema é igual à do ambiente? Nem sempre. A razão entre as concentrações do reagente e produtos é unitária? Não, também não. Então, qual que é a resposta, pessoal? Letra B, né? Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. 2. Se a amônia foi colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte
equação química balanceada. Não balanceada, mas eu balanceei, tá, gente? Aqui, ó, fiz o balanceamento. Coloquei o 2 e o 3, então ela tá balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura abaixo. Então, aqui eu tenho, ó, 3 curvas que representam a concentração dos 3, do reagente e dos 2 produtos, que é do nitrogênio e o hidrogênio. Então, analisando o gráfico, a reação, o gráfico e a reação respondam quem é A, quem é B e quem é C. Quem é a curva B, quem é a curva A e quem é a curva C nessa reação. Então, vamos ver. Então, ali a reação e a curva. C, quem é a curva C? Se a gente olhar para ela, ela tá o quê, ó? Descendo, né? Indica que a concentração está diminuindo. Numa reação química, quem diminui a concentração, pessoal? É o meu reagente. Então, provavelmente, a curva C pertence à amônia. B, a curva está subindo, então B está subindo, né? Mas A também está subindo, professora. Só que se a gente olhar para B, ele está subindo numa intensidade muito maior do que A. Isso está dizendo para a gente o quê? Que aqui eu tenho muito mais B do que A. Se eu olhar aqui na minha reação, ó, eu tenho 3 vezes mais hidrogênio do que nitrogênio, não é? Então, provavelmente a curva B é de quem? Do hidrogênio. Curva A também está subindo, mas uma inclinação muito menor, né? Então, provavelmente A é de quê? Nitrogênio. Vamos em frente. Tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio homogêneo, são que ocorrem em um sistema homogêneo, ou seja, aquele que os componentes do sistema reagente e produto encontram-se no mesmo estado físico. Olha só, se eu for olhar as 3 reações, ó, reagente e produto, tudo no estado gasoso. De novo aqui, ó, reagente, produto, tudo no estado gasoso. Reagente, produto, tudo no estado aquoso. Então, todos estão no mesmo estado físico, a gente chama de equilíbrio homogêneo. Heterogêneo, eles estão no estado físico diferente. Olha só, aqui na primeira, eu tenho um reagente no estado sólido, outro no gasoso e o meu produto é gasoso. Se eu for olhar para o segundo, reagente sólido, produto aquoso, aquoso. Sólido, aquoso e aquoso. Então, eu falo que aqui o equilíbrio é heterogêneo. E o iônico é aquele que envolve espécie iônica, ou seja, meio aquoso, ele vai liberar íons, né? É o exemplo aí, ó, da dissolução do ácido. Em meio aquoso, ele vai liberar hidrogênio mais, Cl menos, a soda também, né? A nossa base forte, hidróxido de sódio. Em meio aquoso libera, né? Sódio mais, hidroxila menos. Então, aqui eu tenho um equilíbrio iônico, eles vão liberar espécies iônicas, íons, né, em solução aquosa. Grau de equilíbrio, né? Que entra a parte de cálculo. É o quociente entre o número de mols do reagente que reagiu até o equilíbrio e o número de mols inicial desse mesmo reagente. O grau de equilíbrio ele dá uma noção de quanto reagente foi consumido até o momento do equilíbrio. É como se ele fosse uma espécie de rendimento da minha reação. Então, aí eu uso a seguinte expressão matemática para calcular o grau de equilíbrio. Quantidade de reagente que reagiu até o equilíbrio dividido pela quantidade inicial de reagente. Então, eu vou ter uma porcentagem, né? Uma estimativa de quanto meu reagente reagiu até o momento do equilíbrio. Se eu estiver falando em porcentagem, basta fazer o alfa vezes 100, né? Eu vou estar calculando a porcentagem de quanto do meu reagente reagiu até o equilíbrio. Uma observação, alfa vai estar sempre entre 0 e 1. E, em termos de porcentagem, ele vai estar sempre menor do que 100, né? Por quê, gente? Olha só, se eu for olhar a expressão, vamos olhar aqui, ó. Quantidade de reagente que reagiu.
dividido pela quantidade inicial. Eu nunca vou ter uma quantidade que reagiu maior do que a inicial. Se eu tiver maior do que a inicial, tem algo errado, não é? A minha quantidade inicial de reagente vai ser sempre maior. Então, eu vou estar sempre dividindo um número menor por um número maior. Isso me leva a concluir que eu vou ter sempre um número menor do que 1, né? Ou, se eu for trabalhar com porcentagem, menor do que 100, tá bom? Aí um exercício para a gente lembrar e ver como é que funciona. Número 1. Na reação abaixo, partimos de 1 mol de monóxido de carbono e após 40 minutos a reação atinge um equilíbrio em que ainda existe 0,2 mol de monóxido de carbono sem reagir, ou seja, reagiu apenas 0,8 mol de monóxido de carbono. Qual é o grau de equilíbrio da reação? Então vamos lá. A expressão diz que a quantidade que reagiu até o equilíbrio dividido pela quantidade inicial de reagente. Né? Colocando de acordo com o nosso problema, é a quantidade de monóxido de carbono que reagiu, que ele já colocou aqui para a gente que reagiu apenas 0,8, dividido pela quantidade inicial de monóxido, que é 1. Né? Se eu fizer a conta, 0,8 dividido por 1, 0,8. Colocar em porcentagem, 0,8 vezes 100, 80%. Ou seja, podemos concluir que quando a reação atingiu o equilíbrio, 80% de monóxido de carbono havia sido consumido. Ok? Tá vendo? Então, ele me dá uma estimativa de quanto que eu consumi do reagente quando a reação atingiu o equilíbrio. 2. No interior de um reator previamente evacuado, colocou-se 10 mols de trióxido de enxofre. Após o estabelecimento do equilíbrio, observou-se que existiam 3,5 mols do meu reagente em equilíbrio com dióxido de enxofre e oxigênio. Calcule o grau de equilíbrio da reação. Então, eu vou calcular em função de quê? Do meu reagente. Ó, quantidade que reagiu até o equilíbrio, quantidade inicial de reagente. Então, vamos lá. Colocando de acordo com o nosso problema, é a quantidade de dióxido de enxofre que reagiu, dividido pela quantidade inicial. A inicial, eu sei que é 10, não é? Ele está falando aqui para mim, ó, que ele colocou 10 mol. E quanto que reagiu? Ele não fala explicitamente quando reagiu, ele só diz que no equilíbrio restou, tinha ainda, né, 3,5, sem reagir. Como é que eu faço para achar quanto reagiu? Fácil. N inicial, que era 10, né, dividido pela minha quantidade no equilíbrio, que não era 3,5. Então, quanto que reagiu? 6,5. Aí eu substituo lá na expressão, 6,5 dividido por 10 dá 0,65. Se eu colocar em porcentagem, 65%, certo? Portanto, podemos concluir que a reação atingiu equilíbrio no momento em que 65% do meu reagente foi consumido. Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações do reagente e produto no momento em que ocorre equilíbrio a uma certa temperatura. Então, ela dá uma noção de quanto de reagente e produto tem quando você atingiu o equilíbrio. A mesma é obtida através da razão entre as concentrações em mol por litro dos produtos e as concentrações do reagente, todas elevadas a expoentes igual ao seu coeficiente na equação química considerada. Nossa, professora, pirei, né? Que é isso? Vamos ver, gente, é fácil. Então, meu Kc, né, que a gente chama de constante de equilíbrio, ele é representado pela sigla Kc, é a concentração de produto dividido pela concentração do reagente. Vamos ver como isso funciona. Vamos supor a reação abaixo. Então, eu tenho aqui A mais B, dando C mais D. O que está em vermelho é o meu coeficiente, ou seja, a quantidade que eu tenho de cada um na reação.
Então, olha só, A e B são os reagentes, C e D o produto. A, B, C e D são os coeficientes estequiométricos, ou seja, quanto que eu tenho daquele, seja reagente ou produto na reação. Vocês lembram? Vocês estudaram os coeficientes estequiométricos da Priscila. E para mim montar o meu KC, como faço? Então, vamos lá, gente, olha, passo a passo. Então, KC, que é a minha constante de equilíbrio, é igual. Lá tá o quê? Olha lá. C vezes D, concentração de T, vezes a concentração de D, ou seja, reagente sobre produto. Todos estão elevados, né, aos seus devidos, o quê? Coeficiente estequiométrico. Olha só, C, né, aqui. Meu produto C, tá aqui. Elevado no coeficiente estequiométrico, tá aqui. Produto Q, D, concentração de D, elevado no seu coeficiente estequiométrico. Tudo sobre reagente, concentração de reagente, A, elevado no coeficiente de A, vezes a concentração de B, elevado no coeficiente de B. Então, tenho aqui produto sobre reagente. Vamos em frente. Exemplo, como é que eu faço para montar a constante de equilíbrio dessa reação aqui? Vamos lá, amônia reagindo com oxigênio, dando monóxido de nitrogênio mais água. Como é que eu faço? Vamos lá. KC é igual, primeiro eu vou na concentração do produto, tá aqui, concentração do nitrogênio, do monóxido de nitrogênio, vezes a concentração de quem? Primeiro elevado no coeficiente estequiométrico dele, então tá aqui, vamos voltar. Concentração do nitrogênio elevado no coeficiente estequiométrico, vezes a concentração da água elevado no coeficiente estequiométrico da água, que é 6. Concentração do reagente, amônia. Quanto de amônia eu tenho? 4, então vou colocar o 4 lá em cima. Vezes a concentração de oxigênio. Quanto de oxigênio eu tenho aqui, gente? 5, então, elevado na quinta. Certo? Cada reação possui a própria expressão para a constante de equilíbrio. O valor numérico também é característico de cada reação a uma certa temperatura. Por que cada uma vai ter a sua própria expressão? Porque o KC ele depende da concentração do produto, do reagente e da quantidade dos mesmos, que é o coeficiente estequiométrico na reação. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha lá. Aqui eu tenho a reação de formação do ácido clorídrico a 27 graus, né? Então, vamos lá. KC, como é que eu monto? Tá aqui, ó. Concentração de produto, que é o HCl, elevado nas 2. Por quê? Porque aqui eu tenho número 2, certo? Quando não tem nada aqui, é o quê? 1 sobre concentração de hidrogênio, aqui faltou o número 2, H2, elevado na 1, vezes a concentração de cloro elevado na 1. Pessoal, aqui faltou o número 2, ó, preciso arrumar antes de mandar para vocês. Agora aqui, de novo, vamos montar o KC da reação aqui. Como é que fica? KC igual, olha lá, concentração do produto elevado na 2, porque eu tenho um coeficiente 2 aqui. Agora eu vou lá para o reagente, concentração do monóxido de enxofre, né? Como eu tenho 2, coloco 2 aqui, vezes a concentração do oxigênio. Como eu não tenho nada aqui, é 1, coloco 1 aqui. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Calcule a constante de equilíbrio em termos das concentrações para a reação abaixo, dados as concentrações dos compostos presentes. Então, aqui ele está dando até o valor da concentração para a gente já calcular o valor da minha constante, ou seja, do meu KC.
Então, aqui eu tenho a reação, é a mesma. Primeiro passo, montar a expressão do Kc. Então, vamos lá, ó. Concentração do trióxido de enxofre elevado na 2, porque aqui eu tenho o coeficiente 2. Aí, né, eu vou para baixo, que é um reagente. Então, lá, concentração de monóxido de enxofre elevado na 2, porque eu também tenho coeficiente 2. Vezes a concentração do oxigênio, que está aqui. Não tem nada, é 1. Segundo passo, substituir pelos valores das concentrações. Ele já me deu aqui, ó. Concentração do trióxido é 0,1, concentração do oxigênio 1,5, concentração do dióxido é 1. Então, é só substituir aqui nos valores. Olha lá. Trióxido era 0,1, então aqui eu coloquei o 0,1. Dióxido, 1, coloquei 1. O oxigênio, 1,5, coloquei 1,5. Fazendo o cálculo matemático, né? Por último, efetuar o cálculo do valor de Kc, dá 0,0066, ok? Então, esse é o valor da minha constante de equilíbrio para essa reação numa determinada temperatura, ok? Muito bem. Vamos lá, um exercício. No equilíbrio, né? Encontramos as seguintes concentrações para essa reação aqui. 10 mols de hidrogênio, 0,01 mol de iodo e 10 mols de HI, né? Monte a expressão e calcule o valor da constante de equilíbrio hidrogênico, né? Vamos lá, vamos montar. Primeiro passo, montar a expressão de Kc. Kc. Então, a Kc eu monto em função da reação. Em cima vai o quê? Meu reagente. Então, vamos lá, ó. H2. Não tenho nada aqui na frente, não tem nenhum coeficiente, é 1. Certo? Vezes a concentração de iodo. Agora eu vou para baixo. Que é a concentração do meu, o quê? Produto. Coloquei elevado na 2, porque aqui eu tenho um coeficiente 2, então coloquei o 2 aqui. Substituir pelos valores das concentrações, né? Olha lá. Concentração de hidrogênio, ele disse que era 10. Do iodo, 0,01. Do hidrogênio, 10. Elevado ao quadrado, não posso esquecer, porque aqui eu tenho coeficiente 2. Efetuando os cálculos, eu tenho que o meu Kc para essa reação é 0,001. Vamos mais um exercício? Olha lá, a temperatura de 2000 kelvins, nitrogênio reage com o oxigênio produzindo monóxido de nitrogênio, conforme a reação. Nessa temperatura, a constante de equilíbrio Kc é igual a 4 vezes 10 a menos 4, e as concentrações de nitrogênio e oxigênio são, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Portanto, calcule a concentração de nitrogênio. Então, aqui ele pede para a gente calcular a concentração do monóxido de nitrogênio, e ele me deu o Kc. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro passo, montar a equação. Kc é igual. Então, eu vou montar de acordo com a minha equação. Primeiro, né, a concentração do produto elevado ao quadrado, certo? Porque aqui eu tenho o coeficiente 2, sobre nitrogênio, reagente, vezes o oxigênio, reagente. Lá, substitui os valores. Então, olha só, gente, ele me deu o valor de Kc, tá aqui, né? E ele quer que eu calcule a quantidade de monóxido no equilíbrio. Então, eu vou substituir todos os valores, não é? Para calcular a quantidade de monóxido de nitrogênio. Então, substituindo os valores, efetuando o cálculo, eu chego que a quantidade de monóxido de nitrogênio é 4 vezes 10 na 5. Ok?
Pessoal, refaçam esses cálculos em casa, anotem as dúvidas para a gente esclarecer na aula, tá bom? Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver os fatores que afetam o equilíbrio químico, como concentração, pressão, temperatura e catalisador. Não esqueça, na pasta de tarefa tem mais uma lista de exercício que deve ser resolvida e postada lá para mim até o dia 17 de maio, ok? Obrigada, na próxima aula nós continuaremos esse assunto.